e Gilmar Mendes. Também estavam presentes o Lewandowski e o advogado ministro Jorge Messias. Foi para eles estudarem se é o caso de se recorrer das sanções impostas pelo governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes. A reportagem é de Beatriz Pataro. Neste documento de mais de 3.000 páginas, há uma lista dos alvos da Lei Magnitsky, como o ditador Nicolás Maduro na Venezuela, Bashar al-Assad, que comandou a Síria com mão de ferro, e organizações terroristas como a Al-Qaeda. Ontem, o governo americano anunciou o nome do primeiro brasileiro na lista. O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu o ministro Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, voltou a fazer acusações contra Moraes. Usou expressões como caça às bruxas e fez críticas à penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na sequência, o documento explica quais são as sanções a Moraes. Todos os bens e participações em bens de Moraes que estejam nos Estados Unidos, ou em posse ou controle de americanos, ficam bloqueados. Ele também não poderá fazer qualquer transação com empresas ou bancos americanos. O professor de Direito da Universidade de Colômbia, Scott Anderson, afirma que qualquer instituição financeira americana que autorizar Moraes a usar seus serviços pode ser processada nos Estados Unidos e que, por isso, ele deve perder acesso aos principais cartões de crédito, porque eles têm bandeira americana. Bancos brasileiros com acordos com bancos americanos também poderão bloquear Moraes por receio de sanções do governo dos Estados Unidos. Moraes também fica proibido de entrar em território americano. Essa proibição já está valendo desde o dia 18, quando o secretário de Estado americano revogou os vistos do ministro e dos parentes dele. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também comentou a decisão e afirmou que Moraes está sofrendo sanções por graves violações de direitos humanos e que Moraes está sendo designado de acordo com a ordem executiva que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização pelos direitos humanos. O investidor britânico William Browder foi responsável pela campanha para que o Congresso americano aprovasse a Lei Magnitsky. Ele criticou o uso das sanções contra Alexandre de Moraes. Passei anos lutando pela aprovação da Lei Magnitsky para acabar com a impunidade contra violadores grandes dos direitos humanos e cleptocratas, pessoas que usam o poder para roubar o povo. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias. A decisão repercutiu nos 3 poderes aqui no Brasil. Políticos e autoridades usaram as redes sociais para se manifestar. O Supremo Tribunal Federal informou que Moraes não tem bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. No começo da noite, o Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional, que encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. A nota conclui que o Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo, e que o tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Pouco depois, em entrevista à repórter Carla Lucena, da Globo News, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Supremo faz um julgamento transparente dentro da legalidade. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa
e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. O ministro Flávio Dino prestou solidariedade a Moraes e disse que ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente. Em nota, o presidente Lula afirmou que o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa. O presidente afirmou que é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira e que o governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa de interesses próprios. Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, publicou em uma rede social que, como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Esse jurista reforçou que a aplicação da lei tem sentido político. A lei Magnitsky não se aplica corretamente no caso do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, eu posso até dizer que essa decisão tomada pelo presidente Donald Trump, ela é contraditória. Ela afronta os próprios postulados da democracia americana, está aplicando-a de forma equivocada. Isso acaba, claro, ainda que seja um ato decorrente da soberania dos Estados Unidos, isso acaba atingindo símbolos do Brasil que são idênticos aos dos Estados Unidos, como, por exemplo, o da independência do Poder Judiciário. Políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram nas redes sociais o anúncio do governo americano. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que afirmou a confiança no fortalecimento das instituições brasileiras, entre elas o Poder Judiciário. Segundo ele, essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável. E afirmou que o Congresso Nacional não admite interferências na atuação de poderes no Brasil. A Procuradoria-Geral da República recebeu com assombro a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes e renova o reconhecimento da exatidão técnica das deliberações do Supremo Tribunal Federal e de seus integrantes. Ana Paula Araújo. Ok, Heraldo. Até já. E olha, algumas horas depois de receber essas sanções do governo americano, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi até o estádio do Corinthians. Olha aí a imagem. Ele é torcedor declarado do clube, acompanhou ali o clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Bom, dessa partida aí, Mira Leitão, o ministro saiu com a vitória do Corinthians em cima do Palmeiras, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Pois é, aí também tá tranquilo, não tem bens, não tem contas e não tem investimento nos Estados Unidos. Miriam, bom dia. Queria te perguntar sobre essas decisões agora o decreto já assinado pelo presidente americano. Não é o Brasil que está dizendo que há ali uma interferência política que vai além da economia. A avaliação da comunidade internacional como um todo. O que mais que o Brasil faz